Olá, Doce Paz, aqui um programa de fé, psicologia, saúde e hoje vamos começar com o nosso pequeno passeio no Pesqueiro Fazendinha, ali no Lagoa Nova, em Limeira, que podemos fazer em família. Pode soltar a produção. Olha, muito gostoso o almoço, valorizando aí, né, os nossos comerciantes da nossa cidade de Limeira. Né? Se você tiver oportunidade, faça um passeio ali, é muito bom. E agora fizemos uma receitinha daquelas de carta na manga, quando você vai receber uma visitinha especial e que é simples, prática e muito gostosa. Que é o cochiglione. E agora vamos aí com você a receitinha do cochiglione recheado de frango, calabresa e ricota, creme de ricota. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer cochigliones. Recheado com frango e calabresa, né, João? Coloque os cochigliones no fogo, na água quente. Cochigliones por 9 minutos, cozinhando. Enquanto isso, eu vou dar uma pré-cozida na calabresa com a cebola. Daí eu já jogo o frango que já está desfiado e a salsinha, só para dar uma refogada. Agora eu vou misturar creme de ricota com o nosso recheio de frango com calabresa. Assim. Depois no final a gente vai colocar um toque de mussarela. Mamãe fez. Gostoso, né, João? Você vai ajudar a mamãe? Ah, você quer pôr o orégano. Vai ser no finalzinho, tá bom? Agora vamos colocar um pouco de mussarela. Em cada... Mussarela, né, João? Em cada... quero pôr. Você quer pôr? Então vamos pôr. E agora jogamos o molho por cima. Eu gosto muito dessa receita, que ela é uma receita dos cochigliones, né? Prática e você serve chique, né? Vai lá. Olha, João, cochiglione pronto. Agora cortando. Que delícia! Gente, essa receitinha ficou muito boa. O João repetiu 3 vezes. E a convidada pode falar, né? A nossa psicóloga, Michele Haberman, está aqui conosco. O que você achou do cochiglione, Mi? Só recomendo que façam. O João comeu 3 vezes, né? E a convidada também. Muito gostoso, né? E uma receitinha tão fácil, gente. Se você tiver um cochiglione em casa, com qualquer recheio, né? Uma mussarela, uma moda margarita ou uma moda de carne moída bolonhesa, fica muito bom. É uma receita que a gente consegue diversificar bastante, né, os recheios. E, né, estamos com a nossa convidada, a Michele, que ela é psicóloga. Nos conhecemos na faculdade, né, Mi? Sim. Aquelas pessoas que Deus prepara em nosso caminho, que são bênçãos, né?
Sim, a Dani foi minha professora, né, na faculdade, e como eu disse para ela quando ela chegou, né, resposta de Deus para minha vida. É uma pessoa que contribuiu muito na minha vida, em todos os aspectos, né, ali pedagogicamente falando, como professora, como amiga, como irmã em Cristo. Então, assim é o nosso Deus, nos surpreende sempre, né? E Deus não une pessoas, mas propósitos, né? Exatamente. E a Mi participou de um processo na minha vida, que foi bem aquele momento que Deus estava respondendo, né? Ali com o Joãozinho, né? Que veio, que veio logo depois e que foi bênção, né? Precisávamos ali de pessoas mesmo naquele momento e Deus preparou e foi muita bênção, né? E hoje nos regozijamos porque já tem 2 aninhos a nossa bênção, né? Nosso milagre. Hoje ainda olhei pro João, né? Falei assim, menininho, lembro quando você era só um sonho. E uma promessa de Deus, né? E Deus tornou realidade, né? Isso é muito bom. Gostaríamos agora de falar um pouquinho sobre a questão de saúde mental, né? Você já tem atuado há algum tempo aí como psicóloga, né? Formada. E gostaria de saber como que você tem percebido aí as demandas, né? O que você pode trazer, de repente, de aconselhamento, de orientação, que você queira contribuir aí com os nossos ouvintes. Sim. Embora o tema saúde mental, né, seja hoje bastante divulgado, bastante falado, bastante trazido quanto a sua importância, né, de um olhar, a importância de olharmos para a saúde mental como algo importante para a nossa saúde em todos os aspectos. Em todos os aspectos nós percebemos que ainda assim existem, né, aqueles preconceitos, ou pior, né, aqueles paradigmas, né, relacionando muitas vezes a necessidade desse cuidado como popularmente as pessoas dizem ainda como frescura. Coisa de gente, é triste, né, mas o termo que muitas vezes a gente ouve, né, coisa, não tô doente, eu não sou doido, né, quando na verdade o cuidado com a saúde mental é a base para o bem-estar de modo geral na nossa vida. E a gente costuma falar que quando a pessoa pode se expressar, né, dentro de uma condição confortável, isso é tão libertador, né, Mi? Sim. Você sabe que outro dia eu conversando ali com uma pessoa e eu até cheguei à conclusão, né? Negligencia-se o cuidado com a saúde mental, talvez porque ela não sangre, né? Quando a dor, né, as questões emocionais ali ficam afloradas, muitas vezes elas são negligenciadas porque os olhos não veem. E que muitas das vezes reflete no psicossomático, sim, né? Sim. E aí aquilo que os olhos não veem, a gente negligencia, mas o corpo fala, né? Somatizamos e aí eu vejo que o quanto isso impacta diretamente, né, na vida da pessoa. Não é à toa que infelizmente, né, o Brasil ocupa o primeiro ranking na questão da ansiedade, o país mais ansioso do mundo. Sim, e como tem, né? A gente vê, e a ansiedade ela não deixa de ser um fator ali, ou de medo, né? Ou principalmente às vezes em relação ao futuro. Claro que as condições no ambiente, no próprio país e todas as situações também podem favorecer. Mas a gente sempre fala que tudo está também no pensamento, né? Sim. Você sabe, Dani, que o cuidar de si, né? O se conhecer, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, não é? A insegurança, aquilo que sai do nosso controle. Então, às vezes a gente tem um olhar para o nosso cuidado físico, para o corpo, né? Para a saúde física, e não tem esse mesmo olhar para a saúde mental. Então, quando eu negligencio isso, né, quando eu não estou atento a isso,
outras questões vão aparecendo. E quando eu tenho esse olhar para o meu autocuidado, isso tem que estar incluso o cuidado com a saúde mental. Porque o autoconhecimento, né, o conhecer-se, né, ele nos ajuda a prevenir, né, tratarmos de forma preventiva. Então, conhecer o que eu penso, conhecer o que eu sinto, a função dos meus comportamentos, isso é importante. Haja vista que as emoções são, né, os alertas, né? Estou sentindo triste, estou sentindo medo, né? Não que o sentimento de tristeza, de medo não faça parte do ser humano, né? Sim. Porque também, às vezes, a ansiedade é justamente isso. A gente se cobra por não se permitir que a gente esteja no momento que a gente realmente esteja triste. Ou numa coisa que realmente a gente tenha um certo temor, né? Porque eu creio que Deus fez todas as emoções por propósitos, né? Sim, sim. Elas estão ali porque elas têm a sua serventia. Mas, né, quando aquela tristeza inibe, muitas das vezes, de eu querer até mesmo continuar minha vida, né, e fazer muitas coisas, aí é um caso da gente realmente tentar trabalhar essa questão. Ou o medo, né, que faz com que eu não consiga ter atitudes, e coisas que muitas das vezes eu até quero, mas, né, tenho os receios. Então, tudo isso é importante que a pessoa possa analisar, né? A gente fala da autoanálise como um momento da pessoa parar, refletir, né? E eu creio que a pandemia foi um ápice aí das pessoas terem essa parada, né? Para refletir. Claro que vieram muitas demandas que às vezes a pessoa nem sabia que tinha, né? Mas que, em certa forma, foi importante para que as pessoas pudessem retomar mais um pouco dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e questionar exatamente a questão do que realmente ela está pensando, sentindo, se aquilo está afetando negativamente ou não, né? Sim, sim. E quando eu me conheço, Dani, né, quando eu aprendo a buscar esse autoconhecimento, eu vou entendendo e conseguindo separar o que é meu do que é do outro. Porque hoje, né, a gente fala desse cuidado, fala da saúde mental, porém negligencia-se a verdade daquilo que você sente. A gente vive hoje, assim, um mundo de influência, né, de influências, de faz de conta, né? Então a gente vê o quê? Todo mundo demonstrando, né, de alguma forma, sucesso, né, beleza, alegrias, né, e quando a pessoa ela não tá bem, ela começa a olhar ao redor dela e, nossa, parece que ninguém tem problema, porque tá todo mundo, às vezes, negligenciando suas demandas, fazendo de conta que nada está acontecendo. Ela potencializa em si, né, essa, de repente, aí o desenvolver de uma somatização. E no outro, de repente, ela atenua até no outro, né? Quando o outro olha e fala, nossa, parece que só eu tenho problema. Sim. Né? Eu acho que é um momento da gente parar e refletir um pouco sobre isso, o que é meu de fato, né? Por que eu me sinto como eu me sinto? Quem sou eu? Quais as minhas potencialidades, minhas habilidades? O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto? Por que eu penso como eu penso? Quais são as influências que têm dominado a minha vida? Né? E o quanto isso, né, de uma certa forma, acaba controlando, né, as minhas decisões. Você sabe, Mi, que a gente percebe que esse mundo virtual que existe faz com que as pessoas aparentam melhor, mesmo estando numa situação pior. É o falso self, né? O falso self. Eu falo, inclusive quando foi o programa, eu falei, eu quero fazer uma coisa mais natural possível. Sim. O nosso dia a dia, então, apresenta ali o dia a dia em família, numa receitinha, num passeio, porque eu acho que a gente também tem que aprender a ser feliz com o que tem. Exatamente. Com quem você é, com sua família, com o seu trabalho.
Eu sei que há situações em toda a família, em todo trabalho, em todo contexto, tem as dificuldades. Mas talvez a gente muitas das vezes olha mais as questões negativas, que elas sempre existem. Sim. E existem por causa da nossa perspectiva, que é diferente, inclusive, sim. né? E, na verdade, a gente pode ser e muito feliz com aquilo que a gente tem quando a gente começa a olhar com um olhar de gratidão, com um olhar de, muitas das vezes, poder ter, né, coisas que vão além dos valores monetários, né, ou até mesmo da própria questão da beleza em si, pois o que é beleza, né? Sim. Se não um interior bem cuidado, né, um sentimento de paz. Sim. A gente vê hoje pesquisas, né, trazendo a importância da gratidão, né, para o bem-estar. Para o bem-estar físico, mental, né? O olhar da gratidão, né? Olhar com muito mais carinho para o que eu tenho do que para aquilo que eu gostaria de ter. Que alguém diz que é bom para mim, né? E que inclusive faz parte da teoria da motivação, né? Sim, sim. É a gente poder olhar e ver que muitas das vezes aquilo pode parecer pouco, mas muitas das vezes é um privilégio, né? Então, esse olhar faz diferença, e faz diferença porque a gente começa a pensar diferente. Sim. Do que aquele prisma negativo, muitas das vezes só. Tem uma frase, né, comum, corriqueira: agradece que cresce, né? E cresce o quê? A motivação, a alegria, a inspiração, né? Você olha para aquilo com um olhar diferente, sendo mais grato por aquilo que você tem, e você começa então a enxergar que aquilo não é pouco, né? Que aquilo não é pouco. E até dentro de si, né? Olhar para dentro de si. Às vezes eu quero tanto que eu admiro no outro, né? E de repente o que eu tenho dentro de mim, tantas coisas boas podem ter, né? As minhas habilidades que me tornam única, né? Eu negligencio, eu sufoco, porque não é igual ao do outro. Sim. Mas de repente aquilo que eu estou negligenciando, sufocando, é o que vai fazer a diferença na vida de outro. E essa é a beleza, né? Quando a gente entende que na nossa singularidade a gente se completa. Né? Exatamente. E ter uma vida de propósito, entender que nós temos algo que é muito íntimo, muito pessoal, muito singular, que é nosso. Quando eu entendo isso passa a estar muito atrelado ao meu propósito de vida. E quando a gente passa a viver o nosso propósito de vida, a gente vai se sentindo mais completo, mais agradecido, né? Menos comparativo, né? Eu acredito que todo ser humano, ele realmente é único, né? Sim. E a pessoa conseguir descobrir, né, que Deus criou ela em específico, com suas características. Claro, uma coisa ou outra a gente até lembra dos pais, né, da família, mas cada um tem. E eu acho bonito, principalmente quando a gente está lidando com pessoas, que às vezes a pessoa não está conseguindo enxergar, e aí você tenta ajudar ela a ver tantas potencialidades, tantas coisas boas, que cada pessoa e todo mundo tem, né? Sim. Eu vejo, eu gosto, me identifico muito, né? Você sabe, desde a faculdade eu falo com a abordagem cognitivo-comportamental, que fala de você entender a função dos seus pensamentos, né? Quantos pensamentos distorcidos, né? Quanta coisa que às vezes a gente toma como verdade que não é nossa. Sim. E a gente acredita tanto naquilo, a gente acredita de uma forma tão intensa que aquilo que a gente interpreta ali, né, que vai sendo construído ao longo da nossa existência, e isso influencia na forma como nós interpretamos alguns eventos, isso vai se tornando tão real dentro de nós que a gente passa a sentir aquilo como uma verdade, vivendo aquilo como uma verdade, e às vezes aquilo que não era uma verdade, que estava apenas no nosso imaginário, no nosso pensamento, acaba se tornando uma verdade, não porque aquilo era real, mas porque vivemos em função daquilo. E hoje nós vemos o quê? Por exemplo, né, exemplificando isso. Nossa, eu queria ser como aquela pessoa, porque eu não sou bonita igual. Eu não tenho o que ela tem, eu não tenho o talento que ela tem, eu não consigo.
eu não vou poder chegar lá, né? Uhum. E aí esse pensamento vai gerando o quê? Aquela sensação de limitação, né? Aquele sentimento de frustração, de incapacidade, de inferioridade. E quando de fato eu não me conheço, eu não sei onde eu quero chegar, e eu começo a acreditar que eu não consigo, qualquer coisa tá bom. E aí a gente acaba simplesmente fazendo escolhas, né? Não de modo assim tão taxativo, mas a gente acaba às vezes negligenciando aquilo que nós poderíamos de fato, né, ter, né, em função de uma emoção errada, de um pensamento errado. E aí a gente vê hoje tantas pessoas às vezes se sentindo incapazes porque não se conhecem. Porque muito do que está ali nos seus pensamentos, né, são, digamos, influências externas, né, do que de fato o que ela conhece como sua própria verdade. Exatamente. E a gente entende que a questão de a gente estar bem é que a gente também possa, ao nosso redor, lidar bem, né? Sim. Então, quando a gente fala, o que importa é ser feliz, mas o que é ser feliz se ao seu redor você tiver pessoas que não estão bem? Isso não pode, né, necessariamente influenciar a ponto de você não ser feliz, mas não a ponto também de ignorar que ao nosso redor existem pessoas importantes que a gente pode contribuir com essa felicidade. Sim. Então, viver socialmente é exatamente tentar trazer essa questão no que eu posso contribuir. Sim. E quem eu sou nesse papel, né? Sim, até porque nós somos seres sociais, né? Falo que a única espécie que precisa estar inserida no contexto social para sobreviver é a espécie humana. Então, o que isso quer dizer, né? Que eu não sou um ser isolado, né? Então, o que eu faço, eu afeto diretamente a todos que estão ao meu redor. Então, às vezes, esquecemos da responsabilidade que temos, né? Então, não é assim, eu ser feliz de um modo egoísta, né? Mas o quanto a minha felicidade também pode trazer, assim, para o outro. E, particularmente, eu acredito que existe um ponto de equilíbrio ali, né? Sim. Você poder realmente ter o seu posicionamento, a sua vivência, mas considerar que também as pessoas ao seu redor podem fazer parte, né? Sim. E é aí que eu falo do propósito, né? Exatamente. Do nosso propósito, né? O que a gente faz, por que a gente faz? Né? Não é fazer por fazer, não é porque alguém disse que era bom, mas qual é o meu propósito nisso? Onde há, assim, uma realização que você vê de forma abrangente, que você percebe que aquilo não foi bom só para você, mas o quanto aquilo pode ter contribuído na vida do outro. A gente sabe o quanto isso traz de satisfação, de alegria, né? De autorrealização. Exatamente. Aquele senso de utilidade até, né? Sim. E podermos... Eu sempre coloquei algo como um objetivo. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja, no tempo que Deus quer que eu esteja, com as pessoas que Deus quer que eu esteja, fazendo aquilo que é para ser feito, né? E assim poder contribuir tanto ao outro, quanto poder, né, viver esse propósito. Que eu acho que é a melhor coisa que a gente... É a coisa mais rica que existe, é você se encontrar no seu propósito. E eu entendo que ninguém está num lugar sem que de alguma forma a gente possa exercer um propósito. Porque às vezes a gente acha que o propósito é buscar, mas se você está ali já existe algo, né, que provavelmente seja um propósito. E a gente tentar entender isso sempre vai abranger o outro, não tem como. Mas não há ponto também de que a gente deixe de viver, né, e ser impactado por isso. Né? E são nessas trocas que a gente cresce, né? Que nós crescemos. São nessas trocas que a gente cresce, amadurece, aprende, né? E desenvolve. Eu vejo hoje, né, a influência, né, da era tecnológica e do isolamento social. A gente vai percebendo hoje até uma dificuldade no desenvolvimento, né,
das crianças, dos adolescentes, no que diz respeito à inteligência emocional, habilidades sociais. São coisas que vão sendo desenvolvidas na convivência, Sim. no dia a dia, na troca, na dificuldade, na frustração, né? E na superação dessa frustração, porque o frustrar-se sim é necessário, porque quando nos frustramos vamos aprender a desenvolver novos repertórios, né? E aí a gente vê tudo isso contribuindo, né? Toda essa questão desse uso exagerado, não que a tecnologia não é ruim, né? Ela é boa, né? Mas o quanto, visto que estamos aqui, né? Podendo ter essa troca, transmitir isso. Mas quando a gente percebe que o uso exagerado está nos tornando pessoas individualistas, egoístas, sem essa sensibilidade ao outro, isso é preocupante. Sim. Isso afeta diretamente a nossa saúde de forma global, né, Dani? Então, estarmos atentos, né, a essa questão da nossa vivência enquanto seres sociais. Sim. Né? Porque às vezes a gente negligencia tanto os nossos deveres enquanto pessoa social e requeremos muito os nossos direitos. Sim. Quando eu preciso requerer algo, é porque eu negligenciei algo. Por que eu digo isso? Né? É uma percepção de que num tempo onde grita-se tanto por direitos, sabendo, tendo em vista que direitos são consequências de deveres, né? Tô falando isso porque a gente estava comentando a respeito justamente da questão do o quanto que eu faço pode afetar a vida do outro. O quanto às vezes uma busca por uma felicidade aí, né, que hoje é uma euforia nomeada de felicidade, né, pode impactar a vida do outro. Quando eu entendo isso, né, sou responsável, né, tenho a consciência dos meus deveres em relação ao outro, de que o meu direito acaba onde começa o do outro. Quando eu estou atento aos meus deveres, eu não preciso gritar por direitos, porque eles são apenas consequência da construção de direitos, de deveres cumpridos. Sim. E essa questão do amor, né? O amor entre você imaginar que o outro ser humano, ele é tão especial quanto você. Exatamente. Né? E acho que em algum momento isso se perdeu um pouco. Sim. Pode ser que teve um start aí da pandemia, né? De repente todo mundo ficou mais isoladinho. Mas eu creio que era para ser uma lição para aprendermos algo melhor, né? Mas eu creio que podermos falar disso, né? Podermos trazer reflexões a respeito, pode ser um caminho para que a gente possa percorrer, né, uma melhor forma de tentarmos melhorar isso. Sim. E como sociedade, como pessoas que interagimos uns com os outros, podermos aflorar esse amor que inclusive, né, ele é da origem mesmo do que Jesus sempre trouxe, né, o grande amor dele por todos de igual forma e tentando ensinar que nós devemos reproduzir esse amor, né? Sim. Então é importante que a gente possa ao olhar o outro, entender que ele é tão especial quanto nós. Sim. E casar todas essas questões, né, da melhor maneira possível, mas com que vivemos enquanto sociedade de uma maneira mais saudável, né? Eu sou especial, né? Mas o outro também é. Sim, exatamente. Né? Eu sou único, mas o outro também é, né? E acho que fica essa lição para nós, né? Como forma de olharmos o outro tão especial quanto e podemos assim não só olhar as questões negativas, mas desde nós, né? Desde nós e por meio de nós a gente poder reproduzir isso também para cada vez lidarmos num mundo melhor, né? Sim. Então eu quero agradecer, né, Michele, pela sua agradeço. participação aqui e vamos deixar aí depois, né, o contato da Michele. Você pode pesquisar aí
Instagram, Facebook, né? Sim. E que Deus abençoe aí cada convidado nosso, que essas orientações possam ajudar nas reflexões de você buscar aí sempre também o aperfeiçoamento que a gente busca enquanto pessoas, né? Então, muito obrigado, Mi. Eu que agradeço, Dani. E agora a gente vai para o quadro Vida Abundante. Temos uma preciosa palavra com a nossa missionária Sara Ramírez, do Chile, que esteve presente aqui conosco, né? Pessoalmente ela pôde vir trazer uma palavra. E agora vamos ter aqui uma palavra com a nossa convidada, missionária Sara Ramírez, do Santiago do Chile, né? Sara, missionária Sara, gostaríamos de ouvir uma palavra com você, gostar, né, de se apresentar também. Sim, mira, eu sou viúva de um pastor. Ele partiu para a eternidade, mas eu não larguei o trabalho do Senhor. Continuei fazendo a obra de Deus até hoje. E eu já tenho dentro do meu coração uma palavra soando dentro da minha mente e do meu coração a respeito daquela palavra que Jesus falou. E ele diz: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. De verdade que eu sou chilena, não falo muito direito português, mas eu acho que posso, pelo menos, um pouquinho incentivar, um pouquinho fazer lembrar o trabalho que os crentes temos neste mundo. A comissão que o Senhor mandou para nós fazer, ir pelo todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Os tempos han mudado muito em todo o mundo e tem poucas pessoas preocupadas, interessadas para pregar o Evangelho. Eu estou vivendo isto muito de perto, pois já eu fiz 73 anos da minha vida, que todos eles tenho gastado na pregação do Evangelho de diversas formas. Mas o mais importante neste momento é que você e eu possa entender que a volta do Senhor Jesus está muito em breve chegando já. E então, a voz de Jesus diz: é muito o trabalho, é muita seara e é muito pouco os obreiros que tem. Porque hoje, sabes, Dani, hoje as pessoas têm outros interesses. E eu estou orando ao Senhor para que Ele envie um obreiro, um casal de missionários que tenha interesse e que ame a obra do Senhor, porque eu já estou pronta para me jubilar. Mas como eu vou me jubilar? Não tem ninguém para ficar no meu lugar. Isso me deixa preocupada e me deixa triste. As próprias palavras do Senhor Jesus: rogai, pois, ao Senhor da mies para que envie obreiros a sua seara. Nós decimos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreiros a su mies. Esse é o meu desejo, é a minha petição diante do Senhor. Que o Senhor levante obreiros, porque tem muitas almas que precisam da pregação do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa inquietude eu quero deixar em você, que ela queria mover seu coração para reagir e pensar que há trabalho, há muito trabalho para todo aquele que gostaria de entregar sua vida ao serviço da eternidade, Dani. Sim.
tudo que tu logra aqui nesta terra, tudo vai se acabar, tudo vai perecer. Mas o trabalho que tu faz para Deus é com resultados eternos. Agradeço. Verdade, né? É verdade. Agradeço muito a possibilidade de compartilhar com vocês e através da nossa irmã, que eu conheci, tua mensagem chegou para mim na época da pandemia. Eu estava com pandemia de repouso em minha casa, na minha casa, e então chegou uma mensagem da irmã para participar da campanha de oração. E até hoje estou ligada nesse compromisso celestial, porque orar não é fácil, pero a única forma de nós conseguir fazer uma obra efetiva na evangelização das almas é através da pregação, da oração e da entrega na vida nossa nas mãos do Senhor. Eu lembro que na época da pandemia, né, fizemos trabalhos de doação de máscara, eu fiz bastante plantão psicológico online, né, dentro das possibilidades de ajudar pessoas que estavam passando por dificuldades. Então, fizemos alguns trabalhos voluntários, mas o da campanha de oração foi um trabalho que o Senhor tocou no meu coração, existe até hoje, né, um grupo, onde a gente procura interceder dentro de muitas pessoas que pedem, porque sabemos que há coisas que podemos fazer com nossas mãos, e há coisas que é só mesmo na oração e que o Senhor que pode fazer, né? Amém. Então há coisas impossíveis que eu falo que não são impossíveis quando a gente coloca na mão do nosso Deus, que é Deus do impossível. Amém. Eu fui muito favorecida porque todo esse grupo orou por algumas petições minhas que foram respondidas e muitas outras pessoas. Muitos daqueles nomes que colocamos na campanha de oração, eles escaparam pelas suas vidas, não morreram. O Senhor intervino, colocou sua mão e eles estão vivos até hoje. Graças à oração. É porque eu lembro quantas vezes, né? Teve um período da pandemia que foi muito forte e aí era, tem irmão entubado, tem uma pessoa, e eram muitos pedidos. Mas graças a Deus a gente pôde testemunhar muitos milagres, como até hoje, Amém. Por conta do trabalhar do Senhor, né, e dentro das petições. Mira, tu sabes a Ana do Brás? Sim. Anita do Brás, a pequena? Oramos por ela muito e a doença dela era muito terrível. E quando eu, nessa viagem que Deus me concedeu, alguém me disse, vou te levar na Nilsa lá em Minas. Eu nunca tinha ido em Minas. E eu sentei no lugar do carro na parte de atrás e no meio do carro estava uma bebê, estava uma menina e ela começou a me tocar o braço. Ela muito carinhosa, começou a tocar o braço e daqui a pouco vine a compreender e a saber que essa menina era o milagre pelo que todos e muitos oramos. E vê-la era impressionante para mim, foi impressionante. Essa é a Anita, essa é a menina, porque tantas pessoas oraram e choraram. E Deus tem ela com vida e é linda, meu Deus. E eu sempre falo, né, missionária Sara, que não podemos perder a esperança e a fé, né? Amém. Porque estamos num tempo em que muitos confundem e acabam se esvanecendo na fé, desanimando. Mas Deus é o mesmo ontem, Amém. Hoje, eternamente, e Ele está pronto a ouvir as nossas orações, né? E poder trabalhar aí dentro, mesmo que for questões impossíveis. Então, amém, assim é. E você que está nos ouvindo, né, se tem uma causa, entrega ao Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou mesmo pensamos. Né? Amém. E eu gostaria que a irmã, então, finalizasse conosco com uma oração. Amém. Né, a todos que estão nos ouvindo, né, aqueles que querem entregar uma causa, né, a Jesus. E cremos aí que ainda vamos ouvir testemunhos, né? Amém. Em nome de Jesus.
Damos gracias a Dios por este momento todo especial que el Señor nos concede oportunidad para anunciar la salvación de Jesucristo. Pedimos al Señor que esta palabra alcance a muchos necesitados, a muchos que están aflitos, a muchos que tienen, como Dani dice, causas imposibles. Mas a Biblia dice, nada es imposible para aquel que cree en el Señor. Y también la Biblia dice, para Dios nada es imposible. Entonces tenemos ferramentas que es a palabra de Dios, a fe, a oración colocada diante de nuestro Dios, pelas petições, pelas necesidades de tantas pessoas que precisam. Damos glórias a Deus, damos graças a Deus pela vida da irmã Dani. Agradecemos porque o nosso Deus é muito bom. Deus abençoe. Graças, Jesus. Te alabamos em tu santo nome. Amém e amém. Muito obrigado mais uma vez, missionária Sara, por sua presença. Eu que agradeço, aqui no uma programa. surpresa maravilhosa, na verdade. E tão longe e podemos presenciar, né? Amém. A irmã aqui conosco. Deus abençoe. Amém. Graças. E para fecharmos aí o quadro, gostaríamos de chamar, né, uma canção que a nossa irmã Marisa Lopes nos deixou aí gravado para que você possa também prestigiar e alegrar o seu coração aí com um momento de louvor. Deus abençoe.